Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área para mais um fechamento diário, uns minutinhos antes de começar o fechamento da Bovespa, tá? 16h53 agora. Já deixei aqui o Point of Fix aberto, já deixei a OIBR3 aqui para vocês verem como é que vai ser os últimos segundos de negociação e o leilão, que eu sei que vocês gostam dessa ação, né? Então vamos pro vídeo. Antes de tudo, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho, compartilha com quem você acha que merece receber este conhecimento. Comenta, me segue nas redes sociais, lembrando que temos live hoje 8 e meia da noite. E me segue lá no Instagram, que 2.000 seguidores eu vou sortear uma mentoria. Lembrando que a gente precisa crescer o canal e o Insta aí, então ajuda compartilhando, porque boca a boca é sempre melhor, tá? Então vamos lá, índice futuro na tela, olha só que legal, 5 minutos aqui, já que é fechamento diário, achei interessante colocar os 5 minutos. Abriu, testou resistência, testou fundo, né? Deve ter testado o fundo antes. Então, ó, numa loucura, o índice abriu aqui no range de mais ou menos de 400 pontos, tá? E aí ficou dançando entre suportes e resistências o dia inteiro aí, numa quedinha leve. Respeitou muito forte o 103.312 o dia inteiro. Fez repiques lá pro 103.906. Galera, esses pontos aqui eu passei no domingo, na abertura semanal, tá? Então sem novidades até então. E aí depois ele derreteu rompendo aqui o 103.312. E aí foi aqui pro 102.278 de uma vez, respeitando aqui, tá dando uma parada aqui. Vamos ver se ele vai parar de fato, ou se ele vai buscar agora o 102.029, que no caso é o próprio 102.000, tá? Acredito que ele vai repicar até o fim do dia, fechar ali no 102.668, tá bom? Então essa é a minha previsão para o fim das 18 horas aí, que é o fechamento dos futuros. O IBR3 a gente já vai falar dela, tá? Tenham calma aí. Dólar futuro, 5 minutos também. Olha que legal. Respeitou a LTA ontem. Ele até retornou para a LTA ontem, na verdade. Abriu hoje acima dela e ficou aqui entre suportes e resistências. Toques na LTA com muito respeito aqui de suporte depois de resistência, tá? É só estudar o gráfico, galera. É aula no gráfico, hein? Olha só. Então ele respeitou aqui esse 546. Devia ter algum outro suporte aqui que foi traçado ontem aqui, ó. Se você parar para traçar, vou traçar daqui, hein? Você vai achar aqui, ó, numa linha reta o sentido, tá bom? E aí, se você quiser aprender mais sobre essas zonas de acumulação, eu vou explicar isso aqui bem detalhadamente no meu curso lá, tá bom? Que isso aqui é muito importante e ele te dá suportes e resistências também. E aí voltou, ficou sambando aqui, esse meio que 50% dessa zona entre o 546 e 5441, derreteu para o 5377, parou lá e agora está voltando forte aqui, 5420, tá bom? Então esse é o nosso dólar, mini dólar, e aquele lá foi o nosso índice. Esses são os nossos futuros, tá? O IBR3 na tela agora, 15 minutos na tela, porque é ação, tá? A ação eu vou prezar mais pelos 15 minutos, que aconteceu com ela hoje. Abriu ali meio que no fechamento de ontem, tá um centavinho a mais. E aí derreteu hoje o dia inteiro, parando ali no 153, se eu não me engano, né? Temos aqui um 153. O último negócio dela agora foi no 156. E aí já abriu o leilão no 154, pode ser que feche um 56, tá? Lembrando, rompeu a terceira linha do Fibonacci, mas não chegou a buscar um 51, tá? Deixa eu tirar o zoom da tela para vocês verem aqui. Não chegou a buscar um 51, então tem bastante respeito por esse suporte aqui. Na verdade, ele formou um novo suporte nesse 153 aqui, tá bom? Então, sem desespero, balanço aí essa semana do segundo trimestre da Oi ainda, e tem a AGC dia 8 de setembro. Até lá, meus amigos, é muita paciência nesse papel. Lembrando que é papel para longo prazo, tá bom? Sem pôr dinheiro de risco aqui. O IBR4, mesma coisa, abriu, só que abriu um pouquinho em alta, né, em relação ao fechamento de ontem, e aí derreteu o resto do dia aí, tá bom? Então fechando agora aqui no 2,43, sem novidades, mesma história da IBR3, tem que ter paciência. E RBR, a grande surpresa aí de alguns, para mim não tem nada de novo aqui, manipulação do papel, segue em jogo aí, bateu lá no 8,25, fundo do retângulo, tentou entrar na zona que não conseguiu, respeitou como resistência, né? Lembre-se que violinadas são naturais. E aí tá fechando aqui no 8,11, né? O último negócio foi 8,13, tá? E tá fechando no 8,11, 8,10 agora. Dá pra ver aqui em cima onde o mouse tá. E aí é um papel que valorizou bastante, respeitou o suporte do 767. Porém, isso foi por causa da subscrição. É muito provavelmente o fim da subscrição que foi hoje. Eu ainda acredito que possa vir a ser derrubado esse papel. Fiz um vídeo de RBR3 hoje no canal, dá uma conferida lá. Mas é basicamente isso, galera. Lá tem alguns detalhes a mais.
mas eu acredito que o papel ainda possa ser derrubado até o balanço, que é dia 28. Então tem chão para bastante manipulação no papel ainda, tá bom? JHSF, agora a gente vai dar uma acelerada aqui. Abriu, testou suporte, fez fundo maior, rompeu o topo da própria abertura, testou o topo dos dias anteriores aqui, por volta do 869, 868. E aí devolveu um pouco, fez fundo maior de novo, só que não renovou topo. Então ele está numa zona de indecisão aqui, respeitando esse suporte aqui lá de trás. Porém foi um dia positivo para JHSF, tá? Ciel 3, olha lá, abriu, testou a LTA como resistência, tá? Muito teórico aqui, aula no gráfico, isso daqui. Respeitou de novo o fundo do retângulo e o topo do outro, 5,23. E aí foi buscar o fundo do retângulo de baixo aqui, 5,03. E aí fechou aqui perto, tá? Então, foi um dia ruim para Cielo. Abriu em forte, alta, mas aí fechou em queda. Mas o índice também foi derrubado muito forte agora no final do dia. Então pode ter a ver aí, tá? Gafisa 3, olha só, ficou entre suportes e resistências, tá? Abriu, testou suporte no ponto, né? Eu até comento isso às vezes, que às vezes é no ponto, às vezes não é. Né? São zonas de suporte e resistências. E aí, voltou para essa zona, tentou romper, tá fechando aqui abaixo, tá? Mas é bem pouquinho, então muito cuidado com o Gafisa, que pode estar fazendo uma tendência de alta. Lembrando que ele rompeu LTB, tentou romper de volta para respeitar a LTB e não conseguiu. Tá? Essa LTB em azul claro que a gente marcou aqui uns dias atrás. Então cuidado com o Gafisa, que ele deve buscar o 597 de novo. Vevar, quem assistiu os vídeos da Vevar aí que eu fiz no domingo, né? E da abertura semanal já está por dentro, não está ansioso, não está apreensivo. Olha só o que a Vevar fez. Rompeu as LTBs, respeitou as LTBs e só agora no fim do dia, com a queda do índice, que ela despencou um pouco. Porém, ela fez um fundinho maior aqui no curto prazo, tá? E tá fechando no 18,75, último negócio 18,76, mas tem bastante chão aí até o fim do leilão, uns 10 minutos ainda. Então, mantenha calma que tem o balanço dela essa semana e o balanço vindo bom. Ele vai, acho que, desrespeitar de novo aqui essa LTB e aí fazer uma tendência de alta bem legal aí, tá? Se o balanço vier ruim, ele tende a buscar o fundo do retângulo aqui, 18,09, ou até o preço pré-pandemia aqui, 16,57, beleza? Então, muita atenção e calma nesse tipo de ação, tá bom? Cogni 3, olha só, abriu um forte gap de alta e devolveu tudo o resto do dia, ficou bem lateral entre topo e fundo aqui. A gente tinha um suportaço aqui que a própria linha do preço está traçando pra gente, ó. Vou traçar aqui em vermelho caso vocês não estejam enxergando. E aí ele tem um topão aqui também, que faz algum sentido lá atrás, ó. Tá vendo? Já foi traçado lá atrás. E ele ficou nessa, fechou meio que no 0 a 0 ali, né, galera? Então, Cogna também indecisa, porém fez fundo mais alto. Depois de tocar num suportão de 7,25, onde ele fingiu romper. Então, pode ser que ela volte a se valorizar. Lembrando que tem uma LTB aqui em cima dela, ó. Então tá vindo para uma zona de LTB, se tocar e romper, aí é lua na Cogni 3, tá bom? Banco Pan 4, né? Bpan 4, abriu em forte alta. Olha como eu falo que às vezes é no ponto, né, galera? Foi lá tocar o topo do retângulo aqui, deve ser o 10,09, né? 10,08. Tocou e voltou, né? Foi forte na abertura, tocou, voltou, cozinhou no 977, rompeu, foi buscar o 960 agora no fim do pregão, algum tipo de manipulação aqui, bastante ordens de venda, negaram a venda e agora tá fechando aqui. O último negócio foi nesse suporte aqui, 974, mas tá fechando lá embaixo, no 965, onde venderam. Então deve ter uma pressão vendedora muito forte no Banco Pan. Sabesp, tá nos 60 minutos, vou jogar aqui no 15, tá? Então abriu e derreteu, né? Rompeu forte aqui o fundo que ele tinha formado ontem. E aí no final do dia deu uma repicada aqui, mas está fechando lá embaixo, ó, 56,61 aqui, tá? Então cuidado com o Sabesp. Pode ser que essa semana ainda ele busque o 5594 ou até abra lá amanhã ou nos próximos dias, tá? Derreteu, rompeu LTA e agora confirmou um fundo mais baixo, tá dando uma derretida forte aí, tá bom? Banco BMG lateral, só que lá na tendência de alta ainda. Hoje, dessa vez, ele praticamente fechou o gap aqui, ó. Mínima de 5,31 e o gap foi deixado lá no 5,27, tá? Então agora ele fechou o dia, último negócio bem forte, tá fechando no último negócio 5,46. Então, Banco BMG tá mostrando uma força de subida aí, tá? Tá negando um pullback pro gap ali, né? Ficou alguns centavos acima e aí ele tá fechando acima, tá bom? Gerdau, o que a Gerdau tá fazendo faz muito tempo já? Tá indo tocar LTA ainda numa micro tendência de alta aqui, tá?
Então hoje ele abriu em gap de alta, ficou cozinhando aqui no 8,39, respeitando o suporte, depois ele rompeu e parou lá no outro suporte, que quem opera day trade em ações já devia ter traçado isso daqui, tá bom? Sem novidades pro banco não, pra Gerdau, né? É tanto banco que a gente fica meio louco, né? Even 3 também, uma boa aula no gráfico aqui, ó. Vamos mover esse aqui pra cá, pera aí. Deixa eu refazer aqui, 1377, né? Então olha só, abriu, foi buscar fundo do retângulo, fingiu que ia romper, respeitar o fundo do retângulo, voltou e ficou respeitando o topo do retângulo 1377, que já está traçado aí há muito tempo, tá bom? Então even, pode ser que comece uma tendência de alta agora, depois de uns dias de tendência de queda, lembrando que rompeu o LTB, tá galera? Só que ele rompeu o LTB, tá em cima dessa zona de suporte e tem uma LTA que seria interessante ele buscar. Porém, tá muito, um pouquinho íngreme demais e um pouquinho longe demais aqui, né? A gente for parar para ver, for buscar LTA, é mais de 50% de valorização até o dia que for. Então, o ideal agora é buscar uma nova LTA, tá? Mas por enquanto, parece que ele está negando a venda aí. Magalu 3, né? MGLU 3, Magazine Luiza, abriu com gap de alta e depois devolveu com a maioria das ações de hoje, tá bom? Aí ele repicou e está fechando aqui nesse suportaço aqui, tá? Que dá para ver aqui que existe pela linha do preço aqui, ó, que eu deixo essa opção no Profit marcado, também tem na plataforma Trade, tá? Então tá nesse suportão aí, pode ser que agora ele comece a negar a venda também, apesar que ele rompeu LTB e deu uma descontada muito forte. Lembrando que Magalu, né, já tá aí acima do preço pré-pandemia, muito forte, então tem bastante espaço para corrigir. Tomem cuidado com Magalu, tá? Tipo 3 abriu em alta, pareceu que ia, não foi, tomou uma pressão de venda na resistência aqui do dia anterior, né? Até dos dias anteriores, bobear. E aí derreteu, foi buscar suporte dos dias anteriores, né? Parou aqui nesse topo do dia 7 de agosto, que agora é suporte, tá bom? Sem novidades para ti. Rail 3 abriu, testou a LTA como resistência, como eu sempre falo que acontece, e aí começou a descontar tudo aqui. Foi buscar o 22,20, tá? Então rompeu o 22,74, até fez pullback nele, e aí derreteu, tá? Embraer, grande surpresa de hoje novamente, continuou subindo e corrigiu aqui no final do dia. Então se a gente pegar aqui uma avaliação da Embraer 12,28, 7,65 está me corrigindo 5%, tá? Então pode ser que ela continue a tendência de alta nos próximos dias. Lembrando que estou posicionado em Embraer, se você tiver, comenta aí embaixo. E meu alvo agora, para garantir o trade, eu acho que ele vai bater 8,50, então eu estou com o alvo lá no 8,50, não é recomendação, apenas falando para vocês, tá? Rompeu a LTB, então tá muito forte esse Embraer. Pode ser que ele venha tocar de volta a LTA para depois pegar fôlego, mas eu não acredito que ele vai passar esse 7,80 aqui que eu tracei, né? Que é 7,82, que é o fundo desse retângulo de topo 866. Lelis ficou um pouquinho sem volume hoje, né? Olha só, sem liquidez. Então tem até uns candles traçados sem negociação aqui, mas está abaixo da LTB ainda respeitando, mesmo sem liquidez, fez um padrão gráfico de respeito a LTB, tá? Então foco nessa LTB da Lelis, cuidado para não comprar ponto de venda, tá? Aí você vai ficar muito triste, provavelmente. Bradesco, vamos mexer no retângulo do Bradesco, ver se faz sentido, né? Olha só, o Bradesco foi buscar o topo do retângulo, que é um suportezão, 22,08, e rompeu com força. E aí foi buscar aqui essa zona de suporte que, novamente, quem opera day trade devia estar ligado, tá bom? Azul 4 rompeu o LTA de volta para respeitar ela, então deve respeitar essa LTA aí nos próximos dias, tá? Abriu numa forte alta, hoje se valorizou bem a Azul, junto com a Embraer, né? É tudo aviação, tudo aérea, e aí devolveu num movimento bem parecido com a Embraer, tá bom? Então, vamos ficar de olho nessa LTA aqui para Azul. Sinqia, vamos puxar para frente aqui este retângulo da Sinqia, 25,3, para a gente ficar de olho nessa zona de suporte. Olha só, ele não quer deixar eu pôr no 13, hein? Eita, nós. Deve ser número de azar. Enfim, abriu, tocou na LTB como suporte, respeitou. Ele até tentou buscar o 23,66, que é outro suporte. E aí deu uma decolada, rompeu aqui o retângulo. E agora está usando o retângulo como suporte. Então, o retângulo, que é uma zona de acumulação, que eu já falei que vou abordar isso lá no meu curso, serve como suporte também depois de rompido. E sempre vai servir como um suporte muito forte ou uma resistência muito forte, então tem que ficar de olho nela. Se estiver rompendo muito forte um retângulo,
significa que essa zona de acumulação perdeu força, então pode meter compra, tá? Não é recomendação, tá? É estudo. Atom 3 sem movimentação hoje, só foi buscar o 3,44, que é o suporte. Então, sem novidades para Atom 3. Minerva BIF 3 aqui ainda não fechou, tá? Já apesar de já ser 5,8, quase 5,9. Abriu, respeitou o suporte no 3,08, fez que ia romper, voltou e respeitou de novo, fechando acima aqui. Na verdade, ele está fechando no 3,03, tá? Então, mas ele está fazendo um fundo mais alto, pode ser algo bom, tá? O ideal é ele renovar esse topo aqui, mas ele não renovou, mas ele está renovando o fundo mais alto. Então, fica de olho em Minerva aí. Marfrig abriu, ficou dançando aqui no topo desse retângulo que é a posição 14,35, afundou lá para o 3,86, um suportão que já estava traçado, e está respeitando esse suporte, fechando acima aqui no 14,05, o último negócio, tá? Então, cuidado com o Marfrig, vamos tirar o zoom aqui para ver como é que ele tá em cima de uma LTA ainda, mas deveria buscar ela, se desrespeitar. Desculpa aí, galera, se ele respeitar essa zona de acumulação, ele vai buscar essa LTA. Deixa eu tomar uma água aqui que eu tô falando muito hoje. Os vídeos aqui de fechamento diário, galera, eles são sem edição, senão fica muito tarde aí pra renderizar vídeo, tá? Então, essa foi a Marfrig. Cuidado com esse retângulo fúcsia aqui, tá? JBS, olha só, entregou toda a paçoca no fim do dia. Foi forte, rompeu a LTB, respeitou a LTB como suporte, mas aí foi buscar o suportão lá do 2171. Tá, vamos tirar o zoom para dar uma olhada aqui. Esse suporte já estava traçado aqui faz um tempo. E ele respeitou aqui, tá? Azul claro. Não, esse suporte aqui eu tracei ele esses dias, na verdade. Desculpa aí pelo erro. Mas enfim, respeitou, voltou para a LTB e agora provavelmente vai voltar a respeitar ela. Tá formando um triângulo retângulo aqui, então sempre que forma um triângulo retângulo em ações ou ativos, presta atenção que ele rompe forte para um lado. E dessa vez eu espero que ele rompa forte para cima. Porém, se ele romper forte para baixo aqui no JBS, ele vai tocar na LTA aqui e pode ser que respeite e volte numa tendência de alta, tá bom? Ambev abriu um pouquinho acima do fechamento de ontem, então com um gapzinho, nem fechou gap, valorizou forte, mas igualmente a maioria das ações o índice despencou e levou ela junto, né? Não sei se é ela que levou o índice ou o índice que levou ela, nunca saberemos. Muito provavelmente ela que levou o índice, ela e todas as outras, né? Algum investidor aí tirou o dinheiro. Mas está em cima da LTA, pode ser só um repique saudável renovando o fundo ascendente. Então vamos ficar de olho em Ambev, que ela deve estar entrando numa tendência de alta aí, tá? Banco do Brasil, BBAS3, abriu com gap e entregou tudo o resto do dia. Então, ele até se antecipou do índice, ele já entregou tudo direto, tá, galera? E aí, fechou aqui nesse topo do dia 5 de agosto, que também é tempo atrás aqui respeitado, que é um suportão, mais ou menos 33,93. Petri 4, vou pôr no 15 minutos aqui, abriu, respeitou o topo aqui 23,50, que é um suportão. E aí, rompeu, voltou, respeitou de novo, mas não aguentou o final do dia, entregou tudo. Foi buscar outros níveis de suporte aqui de zonas de acumulação, tá bom? Então cuidado com o Petri 4 aí, que ela tá fazendo uns gaps muito estranhos aí, tá? Tá sempre variando muito forte com gaps. E aqui eu fiz hoje, SLCE3 Agrícola, abriu, né? A gente tinha essa LTB, quem assistiu o vídeo hoje de manhã já tinha visto. Ele foi buscar a LTB, rompeu, mas fingiu que rompeu e não rompeu de verdade. Respeitou a LTB e aí tá vindo aqui para esse 23,89, tá? Que é, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu tirar o zoom. Que é um ponto, que é um retângulo, que é uma acumulação aqui ao topo do retângulo, tá bom? Então, muito cuidado aí que ele tá formando também um triângulo aqui, ó. Tem fundo do que é o topo do retângulo e tem a LTB aqui. Vai formar um triângulo e vai romper para algum dos lados, tá? Jogando nos 60 minutos, você consegue enxergar isso aqui um pouquinho melhor, tá? Que ele rompeu uma LTA, tem uma LTB e tem um fundo aqui, que é o topo do retângulo traçado no diário. E aí, ele pode romper com força para qualquer um dos lados. Lembrando que tem uma LTA lá embaixo, que pode ser respeitada caso ele comece a despencar, tá? Lembrando também que o preço pré-pandemia já foi batido, tá? Então, é uma ação forte. Então, para fechar, vamos dar aquela olhada nos nossos futuros, né? O índice está dando uma recuperada forte, eu ainda acho que ele vai lá para 106,668 e o dólar está dando aquela derretida novamente, pode ser que ele feche nessa região aqui mesmo do 5,405, tá bom? Esse foi um vídeo de fechamento diário, obrigado por chegar até aqui, live daqui a pouco e se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like, compartilha, comenta e me segue nas redes sociais, tá bom, galera? Um abraço, tamo junto.